Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um aulão, uma revisão bem específica sobre as operações com números inteiros. Eu gostaria de propor para vocês muita atenção nesta aula, ok? Então, por favor, pega aí o caderno de vocês, vai anotando tudo aquilo que vocês acharem que é importante vocês anotarem, fazer, né, as anotaçõezinhas de vocês, passar um marca-texto, marcar aquilo que vocês acham que é importante mesmo, para que a gente possa, né, o intuito dessa aula é sanar de vez todas as dúvidas de vocês. Mas se ainda assim vocês continuarem, né, com dificuldades, a gente vai continuar tentando tirar essas dúvidas, tá bom? Mas é importante que vocês prestem muita atenção nessa revisão de hoje, tá bom? Então, esquece tudo que está aí ao seu redor, desliga celular, desliga televisão, entra para o seu quarto, fica aí, né, num lugar tranquilo, só você, concentrado no que você vai fazer aqui agora, que é prestar atenção apenas nisso daqui, tá bom? Então tá, primeiro a gente vai começar com a adição dos números inteiros. Então nós temos que relembrar as nossas regras. Bom, quando a gente vai adicionar os números inteiros, a primeira coisa que a gente deve fazer é analisar os sinais. Por quê? Porque esses sinais eles vão influenciar diretamente o resultado das operações. Então, por exemplo, quando a gente tem sinais, parcelas, né, que tem sinais iguais, e aí quando eu falo sinais iguais, pode ser as duas parcelas positivas. Eu estou dando exemplo aqui de duas, mas vale para 5 parcelas, para 6 parcelas, para 10 parcelas, para 1000 parcelas que vocês tiverem. Então, se você aprender a somar com duas, com três, você sabe somar com todas, com qualquer quantidade que você tiver. Então, aqui, vamos imaginar que esses sinais iguais aqui nas parcelas é o quê? Por exemplo, você tem duas parcelas com sinais positivos, ou você pode ter também duas parcelas com sinais negativos. Concorda comigo que os sinais das parcelas estão sendo iguais em ambas as situações que eu propus aqui para vocês? Quando a gente fala de sinais iguais, então pode ser tanto sinal positivo quanto sinal negativo. Então, vamos ver aqui, então, alguns exemplos, tá bom? Aqui eu coloquei esse primeiro exemplo, 3 parcelas, onde as 3 parcelas têm sinal negativo. Então, olha a ideia. Eu estou juntando dívidas. Eu devo 5, eu devo 6, eu devo 3. Então, eu quero saber quanto que eu devo no total. Então, eu conservo o sinal das parcelas, porque todas as parcelas têm o mesmo sinal. Então, eu conservo o sinal delas e eu somo os valores. 5 mais 6, 11 mais 3, 14. Certo? Agora, nesse outro exemplo, eu coloquei aqui todas as parcelas com sinais positivos. Então, eu estou somando o que eu já tenho mesmo. Então, eu tenho 8, tenho 2, tenho 9. Então, se todas as parcelas têm sinal positivo, óbvio que o meu resultado vai ter um sinal positivo. E aí eu vou somar os valores. 8 mais 2, 10, mais 9, 19. Portanto, para reforçar, quando as parcelas têm sinais iguais na adição, conserva-se o sinal das parcelas e soma os valores. Ok? Então, agora a gente vai ver como que é que a gente faz quando a gente tem as parcelas com sinais diferentes. Então, toda vez que isso acontece, a gente tem que olhar sempre aquele de maior valor absoluto. Vamos entender aqui o que é esse valor absoluto. O valor absoluto é o valor do número sem levar em consideração a localização, por exemplo, dele na reta numérica. Então, tipo, o número menos 9. O valor relativo dele é ser menos 9, porque eu sei que ele está onde? No sentido negativo da reta.
Ele está à esquerda do zero, então ele é negativo no seu valor relativo. Agora, o seu valor absoluto, por quê? O que é o valor absoluto ou módulo de um número? É a distância de um número até a origem. E eu já expliquei para vocês várias vezes que não existe unidade de medidas negativas. Portanto, quando eu falo que é a distância do número até a origem, eu vou contar em unidades. Então, por exemplo, do número -9 até o zero, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 9 unidades. Portanto, o valor absoluto de -9 é 9. Então, o valor absoluto é o número sem considerar o sinal dele. Então, tá. Quando eu tenho parcelas, então, com sinais diferentes, o que a gente percebe? Que eu tenho que olhar o sinal da que tem o maior valor absoluto. Então, eu vou conservar o sinal dessa parcela, que tem o maior valor absoluto, e aí eu vou subtrair a outra parcela. Então, vamos aos exemplos? Fica mais fácil. Olha esse primeiro exemplo. Eu coloquei aqui, então, parcelas com sinais diferentes, uma negativa, outra positiva. E aqui a gente nota que o maior valor absoluto é quem? É 45 ou é 10? 45. Então, quer dizer que o sinal da parcela de maior valor absoluto é negativo. Portanto, no resultado, eu conservo esse sinal, o negativo. E aí eu faço a operação da diferença de 45 menos 10, que vai dar 35. Qual que é o raciocínio que aqui você pode usar também? Eu devo R$ 45. E aí chego lá na pessoa para quem eu estou devendo e vou falar assim: ô fulano, eu só tenho R$ 10 para te pagar. Você pode abater para mim aí? Essa pessoa vai abater e aí ela vai virar para você e falar assim: olha, tudo bem, mas você ainda continua me devendo R$ 35. Portanto, por isso que ele deve ser representado com o número quê? Negativo, com o sinal negativo. Olha esse outro exemplo. Coloquei aqui também parcelas com sinais diferentes, mas agora eu mudei aqui a lógica. Eu coloquei o de maior valor absoluto com o sinal positivo e o de menor valor absoluto com o sinal negativo. Então, se eu sei que 18 é maior do que 5, eu sei que o resultado já vai ser positivo. Aí eu vou fazer a diferença. 18 menos 5 é 13. Olha aqui a ideia que eu posso tirar disso. Maria Clara estava devendo para Júlia R$ 5. Aí Maria Clara chegou para a Júlia com R$ 18 para pagar. E aí, Maria Clara vai conseguir pagar e vai ter troco ou Maria Clara vai continuar devendo? Bem fácil essa, né? Ela vai pagar os R$ 5 e ainda vai ter um troco de R$ 13. Se ela vai ter um troco, isso é positivo para ela. Ela vai sair dessa situação com dinheiro ainda. Então, portanto, o sinal dessa parcela do resultado, né, deve ser o quê? Deve ser positivo, tá bom? Agora, a gente vai ver a subtração de números inteiros. Se vocês conseguiram entender, absorver todo o conhecimento que eu expliquei em sala de aula sobre subtração, vocês vão notar que subtração, na verdade, é uma adição. Por quê? Porque a regrinha fala assim, ó, que primeiro a gente vai conservar a primeira parcela e aí a gente vai adicionar com o oposto da segunda. Então, quer dizer que o sinal de menos, ele tem o poder de transformar aquele que vem subsequente a ele, o oposto. Então, vamos ver isso no exemplo? Eu coloquei aqui, ó, mais 3 menos 7. Então, o que a regra fala? Conserva a primeira parcela. Quem que é a primeira parcela? É o 3. E aí, eu vou somar com o oposto da segunda. Então, ó, quem que era a primeira? Era o 3. Conserva ela. E aí, eu somo com o oposto da segunda. Quem que era a segunda? -7. O oposto dela é mais 7. Então, observa para você ver que aqui, ó, você tem uma adição agora
com parcelas que têm o mesmo sinal. Então, quando tem o mesmo sinal, conserva-se o sinal e soma. 3 mais 7 é 10. Então, vamos para um outro exemplo. Agora, eu coloquei aqui invertido. O negativo aqui é o da primeira parcela. Então, nota que aqui, o que a regra fala? Conserva-se o primeiro, que é o menos 8, e soma-se com o oposto do segundo. Ó, o segundo era mais 12, então fica menos 12. Então, agora eu tenho uma soma de parcelas que tem o mesmo sinal. Ambas são negativas. Aí, eu vou fazer o quê? Conservo o sinal e somo. 8 mais 12 é 20. Bom, vamos agora para a nossa multiplicação e divisão de números. Para multiplicar e dividir os números, a gente tem as regrinhas que são bem mais fáceis até do que a adição e do que a subtração, na minha opinião. Por quê? Porque, na verdade, é só a gente seguir aquela regra ali e é sempre o mesmo resultado. Então, não vai variar. Então, quando as parcelas têm sinais iguais, ou seja, pode ser tanto os dois positivos ou os dois negativos, o resultado sempre será o quê? Positivo. Então, vamos a um exemplo. Menos 7 vezes menos 6. Então, as parcelas, elas são o quê? Elas têm... Parcelas não, porque aqui agora a gente está falando de multiplicação. Os fatores aqui agora têm sinais iguais. Então, quando tem sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, mais 42. Agora, eu coloquei aqui outro exemplo de como que pode aparecer. Aqui eu pus como se fosse aparecer só o pontinho, aqui eu pus como o vezes mesmo, que é o x. Então, ó, sinais iguais, que os dois está positivo, então resultado positivo. Então, 15 vezes 3, 45. Então, só para a gente fixar bem, na multiplicação e divisão de números inteiros, quando os sinais dos fatores são iguais, o resultado sempre será positivo. Vamos ter agora um exemplo de uma divisão? Eu coloquei uma divisão de números negativos, os dois fatores estão negativos, então o resultado dá positivo. 54 por 9, 6. E o outro, mais 36 dividido por mais 12, ambos positivo, resultado positivo. Agora a gente vai ver como que acontece quando as parcelas têm sinais diferentes. Quando isso acontece, o resultado é sempre negativo. Diferente de lá da adição, que eu vou ter que olhar qual que tem o maior valor absoluto, para mim saber o resultado que vai ter, se é positivo ou negativo. Aqui não. Aqui, quando os fatores eles apresentam sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, vamos a um exemplo. Menos 6 vezes mais 4. Se os fatores apresentam sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, 6 vezes 4, menos 24. Mais 5 vezes menos 5, sinais diferentes, resultado negativo, menos 25. Uma divisão, mais 9 dividido por menos 3, vai dar menos 3. Menos 28 dividido por mais 4, sinais diferentes, então vai dar menos 7. Bom, acredito que isoladamente assim, a maior parte de vocês já está dominando, já está, né, conseguindo fazer as atividades que é só mais sozinhas, soltas, assim, as operações. Mas eu tenho percebido que o que pode causar mais dúvidas, né, o que pode gerar mais dúvidas, é com relação às expressões, quando a gente começa a misturar todas essas operações juntas. Portanto, eu gostaria de fazer agora junto com vocês aqui duas expressões numéricas, tá bom? A gente vai fazer aqui para a gente ver como, na prática, como que é. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo, se necessário, anotasse, voltasse, revesse de novo. O bom da aula virtual é isso, que você pode, né, assistir várias vezes,
às vezes, perceber uma coisa que você não tinha percebido antes. Então, isso também é um ponto bem legal, bem positivo. Então, a gente vai fixar aqui agora um pouquinho. Então, primeiro eu coloquei aqui essa expressão aqui, tá? Para vocês. Olha só o que é que fala essa expressão. Menos 4 menos 1 vezes menos 9 mais 6 menos 15 mais 3 dividido por menos 1 menos 5. Primeira coisa que a gente tem que entender é que, antes de tudo, eu tenho que resolver os parênteses, tá? Para depois resolver as operações aqui, ó, entre eles. Tá bom. E aí, vamos entender isso daqui? Olha só, o que é que significa esse menos 4 com menos 1? É a mesma coisa de você pensar assim, olha, eu tenho uma parcela menos 4 somando com uma parcela menos 1. Só que quando a gente, né, tira o sinal, tira o parênteses, fica isso daqui, ó, fica menos 4, menos 1. Então, toda vez que você tiver isso, um parêntese dessa maneira aqui, ó, na verdade, você tem o quê? A soma de duas parcelas com sinais iguais. O menos 4 somando com o menos 1. Não é 4 diminuindo 1. É o menos 4 que está somando com o menos 1. Ou seja, você pensa assim, você deve 4, você deve 1. Quanto que você deve? Você deve menos 5. Agora, olha o outro. Menos 9 mais 6. Então, olha para você ver quando é demais, como que não gera dúvida. Você deve 9, você tem 6. Então, você continua devendo 3. No outro, você deve 15, você tem 3. Você continua devendo 12. E aqui, você deve 1, você deve 5. Então, você deve 6. Então, olha só. Somei aqui os dois, porque os dois têm sinais iguais, então dá menos 5. Aqui eu fiz a diferença entre eles, e aí eu continuei devendo 3. Aqui eu fiz a diferença entre eles, continuei devendo 2. E aqui eu somei os dois que eu estou devendo, devo 6. Agora sim, eu vou ter que fazer as operações prioritárias, que no caso é a multiplicação e aqui a divisão. Então, multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. Divisão com sinais iguais, resultado positivo. Então, vai dar 5 vezes 3, 15, mais 15. Menos 12 dividido por menos 6, mais 2, né? E aqui, percebe que a operação aqui do meio, entre esses parênteses aqui, é menos. Então, na subtração, o que é que a regra fala? Conservo o primeiro e somo com o oposto desse. Ó, o oposto desse aqui, então, vai fazer com que ele se torne menos 2. Então, ficaria 15 mais menos 2. Agora, eu tenho soma com sinais diferentes. Então, ó, conservo o sinal do maior valor absoluto, que é o 15, e faço 15 menos 2, que é igual a mais 13. Vamos para a próxima. Então, essa é a nossa próxima expressão. Aqui nessa expressão, eu coloquei 70 dividido por menos 10, menos 6 vezes menos 3, menos mais 18 dividido por menos 2, mais 1. Dentro do colchetes aqui, eu tenho uma multiplicação, uma subtração, uma divisão e uma soma. Eu tenho que resolver primeiro as prioritárias, que é a multiplicação e que é a divisão. Então, olha só, como que ficaria isso? Se eu quiser resolver isso daqui também, ó, essa divisão, eu posso, porque ela tá uma divisão independente, ela tá uma operação independente, ela não depende de nenhum valor lá. Agora, se, por exemplo, eu tivesse um número aqui, ó, se esse 10 estivesse multiplicando aqui, eu não poderia fazer isso não, tá? Mas aqui eu posso fazer. Então, como que ficaria aqui a resolução do colchetes primeiro, ó? Positivo vezes negativo, sinais diferentes dá negativo. Então, daria menos 18. E aqui, ó, sinais diferentes na divisão também dá sinal negativo. 18 dividido por 2, menos 9. E aí, eu somaria com o mais 1. Então, olha só, aqui eu não resolvi, só copiei igual. E aqui agora eu já resolvi, ó, 6 vezes menos 3, menos 18. Mais 18 dividido por menos 2, menos 9, mais 1. Agora,
Na linha de baixo, a gente vai resolver aqui esse colchetes aqui. Olha como que ficaria, ó. Tá percebendo que na subtração, o que a regra fala? Conservo a primeira parcela e somo com o oposto da segunda. Se aqui a segunda era negativa, ela vai ficar como? Positiva. Então, agora a gente vai resolver, conseguir resolver. Por quê? Olha o que eu fiz. Soma de parcelas com sinais diferentes, conserva o sinal de maior valor absoluto. 18 menos 9, 9. Ou seja, eu devia 18, paguei 9, fico com 9. Mais 1. E aqui também eu já fiz a divisão. 70 dividido por 10. Se tem sinais diferentes, porque o 70 está positivo, ele não está apresentando aí o sinal, mas o sinal dele é positivo. Então, positivo com negativo, na divisão fica negativo. 70 dividido por 10 é 7, né? Aqui eu coloquei 10. Então, vou corrigir aqui com vocês. Espera aí. Só um minutinho. Então, aqui não é 10. Aqui vai ser 7, tá? Então, vai modificar. Então, vamos agora para nosso próximo passo. Então, aqui, ó, vai ser menos 7, tá bom? E aqui, ó, eu tenho uma dívida de 9 e eu tenho 1, ou seja, estou somando números que têm sinais diferentes. Então, quando eu tenho sinais diferentes, conservo de maior valor absoluto, que no caso é o 9. 9 menos 1, 8, mas representando uma dívida ainda. E aí, no caso aqui, como que ficaria a nossa linha de baixo? Ficaria, ó, menos 7, aqui. Se aqui eu tenho uma subtração, o que a regra fala? Eu transformo ela em uma adição e a segunda parcela, ela deve ficar oposta ao que ela era. Se aqui era menos 8, fica mais 8. Portanto, como que ficaria aqui, então, o nosso resultado? Nosso resultado ficaria o seguinte, aqui eu vou cancelar esse resultado aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó. Aqui, vou escrever aqui. Menos 7 mais 8. Então, qual que é que tem o maior valor absoluto? É o 7 ou é o 8? É o 8, né? Porque o 8, ele é o quê? Ele é positivo, né? Então, observa que o sinal dessa operação vai ser o mais. Aí, eu vou fazer 8 menos 7, que é 1, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido aí agora, né, com essas resoluções, tirar todas essas dúvidas. De antemão, já quero pedir desculpas por esse erro de digitação, é muita coisa, e só que agora, realmente, mesmo a gente revisando, só agora que eu percebi. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido, acho que dá para vocês entenderem aí, tá? Porque não tem como, já estava no finalzinho do vídeo, não teria como eu parar e editar. Mas qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim, tá? Pede o pai e a mãe para entrar em contato lá com a Marisa, mandar, que eu vou estar tirando todas as dúvidas, tá bom? Beijo, beijo. Espero que vocês possam usufruir, desfrutar, tá? Dessa aula, que possa ter ajudado vocês aí, tá bom? A tirar as dúvidas de vocês. Beijos.